Fala aí, pessoal. Agora eu quero falar com vocês um pouco sobre cone. A gente já falou aí sobre prismas, já falamos sobre cilindros, já falamos sobre pirâmides. Tem essas aulas aí gravadas para vocês consultarem e relembrarem, mas o assunto aqui agora é cone. Vamos relembrar um pouquinho aí o que é o cone, né? E calcular área e volume desse sólido. Vamos começar então aqui relembrando aí os elementos de um cone, falando um pouquinho dos elementos dele. Bom, você já sabe que o cone ele é formado a partir de uma base, que é um círculo, tá? E aí, como é um círculo, você tem o raio da base. Então tá aqui destacado de R o raio dessa base. Você também tem no cone o que a gente chama de geratriz, tá? Tá aqui em destaque esse segmento que é a geratriz. E a geratriz do cone nada mais é um segmento que parte aqui do vértice do cone, tá? Então esse V aqui é o vértice. Não está escrito aqui na figura, mas a gente acrescenta agora para relembrar. Então, qualquer segmento que você ligar do vértice até um ponto qualquer dessa circunferência, esse segmento formado aqui é chamado de geratriz do cone, beleza? Além disso, a gente tem também o centro da minha base, o centro do meu círculo, que está aqui representado pelo ponto O, tá? Esse daqui é o centro da base, o centro do círculo que forma aqui esse cone. E a gente também tem a altura do cone. A altura nada mais é do que o segmento que parte lá do vértice até a minha base, sempre formando um ângulo reto, ou seja, um segmento perpendicular aí, um segmento que forma um ângulo de 90 graus. Então esses aqui são os elementos básicos do cone. A gente sabe que ele é um corpo redondo, a gente sabe que a base sempre é um círculo e toda essa parte aqui em volta é uma forma aí arredondada, tá? Lembra muito aquele chapéuzinho de aniversário. E aí o cone, ele tem dois tipos de... Existem dois tipos de cone, né? Ele se classifica como ou cone oblíquo ou como cone reto. Para a gente diferenciar isso, é bem simples. Se você traça aqui o segmento que parte do vértice até o centro da minha base, esse segmento aqui, ó, VO, se esse segmento ele coincide com a altura do cone, ou seja, se quando você liga o ponto V, o vértice, até o centro aqui do círculo O, quando você liga esses dois pontos e o segmento formado ele é perpendicular à base, ou seja, forma um ângulo reto, significa que ele é a altura do cone. Então, esse segmento coincide com a altura e aí eu vou estar falando que é um cone reto. Se isso não acontecer, a gente percebe aqui, ó, que o segmento VO ele não forma um ângulo de 90 graus, tá? Ele é um ângulo aqui agudo. Então, ele é um cone oblíquo, ok? Então, o cone ele é considerado reto quando esse segmento aqui que parte do vértice até o centro da base forma um ângulo reto. Se o ângulo não for reto, se for um ângulo aí, no caso aqui, é bem menor que 90 graus, ele é chamado de cone oblíquo, beleza? Então a gente tem esses dois tipos de cone, o cone reto e o cone oblíquo, que basta a gente visualizar pela altura dele. Você percebe que o cone oblíquo ele é um pouquinho mais torto, o cone reto, né, o próprio nome já sugere, ele está bem reto. Vamos falar um pouquinho mais do cone reto. Então, esse cone reto, cone circular reto, ele também é chamado de cone de revolução. Ele é um sólido de revolução, assim como o cilindro. O que que isso quer dizer? Que você consegue formar esse cone reto a partir da revolução, ou seja, de rodar um determinado polígono em torno de um eixo. Aqui no caso do cone, nós temos um triângulo retângulo, tá vendo aqui o triângulo VO, vamos botar uma letrinha aqui só para dar o nome ao triângulo, triângulo VOB. Se você rotacionar aqui, se você rodar esse triângulo em torno do eixo O, acontece a formação dessa figura aqui.
Repara que nesse exemplo tem vários aqui triângulos formados, que é justamente para dar o efeito, né, de que rodando você acaba formando o cone. Então é por isso que ele é chamado de sólido de revolução, porque você consegue gerar o cone reto a partir da revolução aqui de um triângulo retângulo. Parecido lá com o cilindro que a gente conseguia fazer com um retângulo, beleza? E aí a gente vai continuar aqui falando um pouquinho mais do cone reto. Agora a gente vai ver alguns exemplos de como calcular a área da superfície e também depois na outra parte a gente fala do volume. Bom, aqui para a gente falar da área da superfície de um cone, eu vou fazer uma rápida demonstração, tá, de como que se chega na fórmula e depois a gente aplica a fórmula. Aqui a gente vai precisar só lembrar de alguns conceitos lá de conteúdos de circunferência para entender como que se chega na fórmula. Depois que a gente já tiver a fórmula, aí mais tranquilo a gente passa a utilizar ela para resolver os problemas. Repara o seguinte, toda a área de superfície de sólido que a gente vem fazendo até agora, sempre a gente pega uma área total, que é a área lateral mais a área da base. E a mesma estrutura vai funcionar aqui no cone. Eu sei que a base do cone, que eu estou destacando aqui agora, é um círculo. Então, como a base do cone é um círculo, eu sei calcular essa área da base sem problema nenhum. A área da base é igual à área de um círculo, que é π vezes o raio ao quadrado, ok? Lembrando que aqui o raio está destacado de R, por isso que eu estou mantendo o R ali. E a área lateral? Bom, para a área lateral, olha o que está sendo feito aqui na figura. Eu tenho meu cone inteirinho montado, corto esse meu cone, abro ele para fazer a planificação, e aqui eu tenho a planificação da parte lateral. Já que a gente sabe que a base aqui ficaria em destaque, seria um círculo. Então, a gente está olhando aqui apenas para a área lateral do cone agora, que a área da base a gente já sabe calcular. Repara que essa área lateral, ela é uma fatia de uma circunferência. Eu poderia completar aqui, né, fazer todo o meu círculo aqui, vai ficar um pouquinho torto, mas eu poderia fazer todo o meu círculo aqui, eu teria um círculo completo. Se fosse um círculo completo, eu já saberia calcular, mas é apenas uma fatia. Como é que eu vou calcular essa área? Pensa o seguinte, esse pedaço aqui de baixo, que eu vou destacar agora de azul, esse contorno aqui todo, tá? É um arco da minha circunferência. Repara que essa parte aqui nada mais é do que toda essa voltinha aqui, ó, do meu cone. Conseguem visualizar isso? Se é toda essa volta, ainda faço aqui, é toda essa minha circunferência, eu sei o tamanho dessa volta aqui. É um comprimento de uma circunferência. É o comprimento dessa circunferência aqui da base. E o comprimento da circunferência, a gente já estudou anteriormente, que é 2πr. 2 vezes π vezes o raio. Então, eu tenho que esse trecho aqui de azul que eu destaquei, ele mede 2πr, é o comprimento da circunferência da base desse cone. Mas não é isso que eu quero ainda. O que eu quero é a medida de toda essa área aqui lateral, certo? Agora, se a gente pensar nessa circunferência aqui que eu pontilhei, né? Se a gente imaginasse ela toda completa, qual que seria a medida desse comprimento todo aqui dessa circunferência? Seria 2π vezes o raio. Só que o raio dessa circunferência aqui pontilhada, né, que eu fiz aqui de sombra, o raio é o que? É o segmento que parte do vértice até um ponto dela. Então, o raio seria G. Então, o comprimento total dessa parte aqui de preto seria 2π vezes o raio, que no caso seria G. Então, a gente tem dois comprimentos aí. Eu tenho esse trecho aqui de azul, que mede 2πr, e o total, que é 2π vezes G. Ok? Aonde que eu quero chegar com isso? Eu posso estabelecer a minha proporção, porque o comprimento é proporcional à área do arco. Então, eu tenho que
2π vezes a geratriz G está para 2πr, ou seja, o comprimento da circunferência total, que eu desenhei aqui agora, está para o comprimento desse arco aqui que eu destaquei de azul. Assim como a área da circunferência total, dessa circunferência aqui toda grande que eu pontilhei, vai estar para a área desse arco aqui, meio arrosado, que é a superfície lateral. Então, a área a gente sabe que é π vezes o raio ao quadrado. Então, a área dessa circunferência aqui toda pontilhada vai ser π vezes o raio dela, que é o g ao quadrado. Já a área desse pedacinho aqui, ó, associado ao arco que eu coloquei aqui de azul, é justamente a área lateral que eu estou querendo calcular. Beleza? Então, fazendo essa relação, a gente pode multiplicar aqui cruzado, vai ficar que a área lateral é igual a 2πr vezes π vezes g ao quadrado. E essa área lateral aqui está sendo multiplicada por 2π vezes g, né? Como está multiplicando, eu já vou passar para o outro lado, dividindo, tá? Para fazer aqui de uma vez só. E aí eu posso cortar 2π com 2π. O g está ao quadrado, então eu posso cortar esse ao quadrado com o g, vai ficar só um g. E aí eu chego na fórmula que eu queria, que é a área lateral desse trecho aqui arrosado, que é a área lateral do cone, é π vezes r. É π vezes r vezes g. Ok? Então, a gente tem aí a área da base, vamos destacar aqui, que a gente já sabia. E agora a gente aprendeu como é que se chegou na fórmula da área lateral, que é π vezes o raio vezes a geratriz. Então, a área total, basta você somar essas duas medidas, a medida da área da base com a medida da área lateral. Claro que essa demonstração a gente não precisa ficar fazendo sempre, a gente pode agora só utilizar essas duas fórmulas que a gente vai fazer agora no exemplo. Bom, o exemplo diz o seguinte, que um cone reto tem 10 centímetros de altura e raio da base igual a 4 centímetros. Eu quero a medida da geratriz, a área lateral e a área total. Repara o seguinte, que a geratriz G está aqui, ela faz parte, olha só, de um triângulo retângulo. Quando se tem um triângulo retângulo, pode-se utilizar o teorema de Pitágoras. Então, para a letra A, vai ficar o G é a hipotenusa. Então, G ao quadrado igual a 10 ao quadrado mais 4 ao quadrado. E agora, só fazer as continhas aí para determinar o valor do G. Então, G ao quadrado é igual a 100, mais 4 ao quadrado é 16. Então, G é igual a raiz de 116. Não é uma raiz quadrada exata, né? Então, a gente pega um valor aí aproximado. A gente fala que G é aproximadamente 10,8. Ok? Peguei um valor bem arredondado, porque daria 10,77 e por aí vai. Então, arredondei para uma casa decimal. Vamos então aqui para a letra B, a área lateral desse cone. Acabamos de aprender anteriormente que a área lateral de um cone é dada pela expressão π vezes o raio vezes a geratriz. Sabemos que π, aqui ele não forneceu para a gente qual valor utilizar, então vamos pegar 3,14 vezes o raio, está aqui, ó, o raio mede 4, vezes a geratriz, que eu acabei de calcular, que é 10,8. Fazemos essa multiplicação toda aqui de uma vez, 3,14 vezes 4 vezes 10,8, e obtemos como resultado 135, vou dar uma aproximada aqui para 6, tá? Porque dá
com mais algumas casas decimais, mas vamos aproximar aqui para uma casa decimal apenas. Por fim, a letra C, ele quer a área total. A área total, basta você somar a lateral com a base. A lateral a gente já calculou, está faltando calcular a área da base, que é um círculo cuja área é πr ao quadrado. Então, a área dessa base vai ser igual a 3,14 vezes o raio, que é 4, ao quadrado. Vamos continuar aqui. Então, eu tenho aí como área de base 3,14 vezes 16. E essa multiplicação tem como resultado 50,24. Ok? Então, área total desse cone, 135,6 mais 50,24. Obtemos aí como resultado 185,84 centímetros quadrados. Lá em cima ele falou que as medidas estão em centímetro. Beleza? Então, essa daqui é a primeira parte, né? Que a gente falou bem de cone e vimos aí como é que se calcula a área da superfície total de um cone, calculando a área da base e aprendendo aí como é que se calcula a área lateral. A gente ainda vai para a segunda parte, porque a gente tem que falar ainda de volume. Mas essa segunda parte a gente vai ver na próxima aula. Por enquanto só, vamos estudar, praticar primeiro essa etapa da área e depois a gente continua daqui, faz um exemplo 2, um exemplo 3 e a gente vê também que o volume do cone, ele não vai ter muitas dúvidas, porque ele é bem parecido com o volume da pirâmide, tá? A maneira de calcular. Você já vê que os sólidos são parecidos esteticamente, na hora de calcular também serão parecidos. Então, até a nossa próxima aula.